Om apyayantu mamangani vakpranaschakshushrotam atho balamindriyani cha sarvani sarvam brahma upanishadam maham brahma nirakuryam mama brahma nirakarud Anirakaranamastvanirakaranam me astu tadatmani nirate ya upanishatsu dharmaha te mai santu Om Shanti 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 Om Kene Shitam Patati Preshitam Manarkena Pranaf Pramtamaha Praiti Yuktaha Kene Shitam Vachamimam Vadanti Chakshushrotam Ka Udevo Yunakti. Bom, então chegamos ao primeiro mantra da Kena Upanishad. E é por causa desse primeiro mantra, por causa da primeira palavra que aparece dentro desse mantra, que a Upanishad recebe esse nome. A palavra é Kena, que é a declinação de Kim ou Kaha, no terceiro caso, que é o caso instrumental, ou seja, significa através de quem ou por quem, através de que ou por quê, o que? Ishitam patati preshitam manaha kena, ou seja, por que ou por quem será que a mente sucumbe, ishitam, ou seja, por que a mente deseja? Por que a mente deseja e patati cai, como eu disse, sucumbe aos objetos que estão à sua volta? Então, o que é que faz com que a mente tenha este desejo ou permite que a mente tenha esse desejo em se relacionar com os objetos que estão à sua volta? O tempo inteiro nós acreditamos que a mente seja aquilo que nós somos e nós acreditamos também que a mente é aquilo que nós somos porque a mente é aquilo que existe de mais sutil. A gente pode colocar a mão na cabeça para dizer que a mente está aqui, mas a mente não está na cabeça. A mente está onde está a nossa atenção. E por isso a mente é tão sutil e por isso a mente é tão volátil. Ela vai em todas as direções ao mesmo tempo, devido aos nossos sentidos, devido a essa nossa capacidade de desejar, devido a essa capacidade que nós temos de nos relacionarmos com o mundo. Então, obviamente, eu não quero que a minha mente pare de se relacionar com o mundo, eu não quero que a minha mente deixe de se relacionar com o mundo, mas eu desejo que a minha mente seja objetiva, ou seja, veja o mundo como ele é, veja os objetos como eles são e se relacione com esses objetos de uma maneira objetiva, sem se deixar levar pelo apego, e tampouco sem se deixar levar pela aversão. Por quê? O que acontece é que, ao nos relacionarmos com todos os objetos que estão à nossa volta, nós estabelecemos ali determinadas preferências. Eu gosto de determinadas coisas, ou eu desejo me afastar de outras determinadas coisas, e assim a minha vida se torna uma vida condicionada à presença ou à ausência desses objetos, para que eu esteja bem comigo mesmo, para que eu esteja feliz. Então, Patanjali fala sobre isso
no Sutra 2, do capítulo 1 dos Yoga Sutras, ele diz Yogas Chitta Vritti Nirodha. Ele diz, Yoga é uma disciplina que tem como objetivo estabelecer um comando sobre a mente. Por quê? Porque assim eu posso, pouco a pouco, dissolver as identificações com os objetos com os quais eu me relaciono. Ou seja, não é deixar de se relacionar com os objetos, mas é deixar de chamar para si ou assumir a qualidade desses objetos. Quando eu assumo a qualidade de qualquer objeto com o qual eu me relaciono, eu me vejo condicionado e limitado àquele atributo, àquela qualidade daquele objeto. E pense então que aqui, quando eu falo sobre objetos, eu não estou falando simplesmente sobre objetos que estão à minha volta, mas objetos também são os meus pensamentos e as minhas emoções. Isso que eu chamo de mente. A mente é um processo contínuo de pensamentos, é um processo contínuo de emoções. E é muito fácil me confundir com todos eles, por quê? Porque eles estão muito próximos desta noção que eu tenho em relação a quem eu sou. Ou seja, é muito fácil assumir a qualidade de um pensamento ou emoção. Então, eu não quero que a minha mente pare de pensar, eu não quero que a minha mente deixe de se emocionar, mas eu quero olhar de forma objetiva para ela e eu quero entender e também observar de forma objetiva os seus conteúdos. Então, a mente também é um objeto que eu aprecio. Se eu posso observar os meus pensamentos, se eu posso observar as minhas emoções, a pergunta que eu deveria fazer agora é: quem é este que testemunha os pensamentos? Quem é este que testemunha as emoções? E no momento que eu faço essa pergunta, provavelmente eu não terei uma resposta direta. Eu não terei uma palavra que possa definir isso, porque isso é ainda mais sutil do que a mente. É aquilo que permite que a mente funcione. E isso é chamado de consciência. Isso é chamado de Atma. Isso é chamado de Brahman, como foi falado ali no Shantipata, como foi falado ali no mantra de paz, no começo da Upanishad. Então, a Upanishad já começa fazendo esta pergunta direta, objetiva. A Upanishad, de fato, já começa indo direto ao objetivo. Quem é este? Ou quem é este que permite que a mente tenha essa capacidade de desejar se relacionar com os objetos? E quem é este que permite que a mente sucumba até mesmo a estes gostos e aversões, a estas preferências que são dela? Então, a mente não funciona por si só. Ela não existe por si só. E a mente, assim como os sentidos, de vez em quando deixa de existir. No sono profundo, por exemplo, a mente apaga. Você não sente nenhuma emoção no sono profundo, você não pensa nenhum pensamento no sono profundo e, por consequência, os seus sentidos também não estão funcionando, não estão alertas quando você está no sono profundo. Mas existe algo mais sutil do que a mente e os sentidos que é capaz de perceber, que é capaz de testemunhar a ausência deles, a ausência da mente e dos seus objetos, a ausência dos sentidos e dos objetos que estão à sua volta. Então, este que testemunha esta ausência de todos os objetos é a tal da consciência, é o tal do Atma, é aquilo que eu sou. E é para isto que a Upanishad já começa a apontar aqui e agora.
Através de quem? Ou seja, sob a permissão, a gente poderia dizer, de quem? Que a mente funciona e que os sentidos funcionam e que, portanto, todo o mundo é percebido e todas as ações podem ser executadas. É isso que o mantra vai continuar aqui a falar. Ele diz: Pranaha Pratamaha Praiti Yuktaha. Ou seja, através de quem? Kena. O prana vai permitir que o corpo funcione. Como é que o prana se sustenta? Como é que esse alento vital existe, permitindo que o corpo, a mente e os sentidos funcionem? Então, pense na seguinte analogia. Você está numa sala e esta sala é repleta de lâmpadas. E de vez em quando você aperta o interruptor e essas lâmpadas acendem. Outra hora você aperta este interruptor e estas lâmpadas apagam. Este interruptor é aquilo que permite que o prana chegue até as lâmpadas e que elas acendam. E este interruptor também impede que essa energia, essa eletricidade, chegue até as lâmpadas e, portanto, elas ficam apagadas. Mas você entende, pela sua experiência de vida, que por mais que estas lâmpadas estejam apagadas, ali existe eletricidade. A eletricidade não deixa de existir porque as lâmpadas estão apagadas. A eletricidade simplesmente não está chegando até as lâmpadas por causa do interruptor. Então, pela sua experiência, você infere, você subentende que a energia está ali, porém as lâmpadas estão apagadas. Assim é com você. Você também está com os seus sentidos acordados, com a sua mente acordada. Mas de vez em quando, esses sentidos adormecem, a mente adormece. Mas isso não significa que você sumiu junto com a mente e os sentidos. Isso não significa que você desapareceu, deixou de existir, porque a sua mente ou seus sentidos não estão funcionando naquele momento. Existe esta eletricidade, existe este eu, existe este Atma, existe esta consciência, mesmo quando o prana não se faz presente, mesmo quando a mente e os sentidos não se fazem presentes. O eu, este Atma, ele não tem um nome, ele não tem uma forma e ele não pode ser colocado em palavras, não pode ser definido, ele não pode ser tocado. Assim como essa eletricidade, você não está vendo a eletricidade correndo pelo ar ou correndo pelos fios da sua casa. Mas você sabe, pela sua experiência de vida, que a eletricidade está lá. Então é esta experiência, é esta sabedoria, é este entendimento que a Upanishad começa a te apresentar aqui e agora. Embora a sua mente não esteja presente, embora os seus sentidos não estejam presentes, eu sempre sou presente. Eu sempre existo. E, portanto, eu sou a causa que faz com que a mente exista, os sentidos existam, o prana, por exemplo, exista. E a Upanishad segue falando: Keneshitam vachamimam vadanti. Ou seja, através de quem? E aqui ela está falando sobre os sentidos, né? Está falando apenas sobre a fala, como um exemplo para todos os sentidos. Quem é, ou através de quem, ou por que existe essa
capacidade de falar, existe essa capacidade de se expressar. Quem é que permite que eu tenha este desejo por falar? E quem permite é esta consciência. E o mantra fala ainda aqui, Chakshuhu Shrotram Kaudevo Yunakti. E aqui ele só encerra falando sobre mais outros sentidos. Chakshuhu, a visão, e Shrotram, o que impele, o que faz com que o ouvido funcione, o que faz com que os olhos funcionem. E quem permite que os ouvidos e os olhos funcionem, também é a tal da consciência, que é o que continua a ser falado aqui no segundo mantra. Shrotrasya Shrotram Manaso Mano Yadvacho Havacham Sa Upranasya Pranaha Chakshushas Chakshuratimuchadhiraha Pretyasmalokadamritam Bhavanti. Então, aqui nesse mantra, a Kena Upanishad diz que a consciência é o ouvido do ouvido, Shrotrasya Shrotram, ou seja, é aquilo que permite que o ouvido ouça. Você pode ter ouvidos, você pode ter um canal auditivo perfeito, mas se esta consciência não está ali para sustentar esta audição, a audição não funciona. E ele continua dizendo, Manaso Mano, ou seja, é a mente da mente, é aquilo que permite que a mente pense, é aquilo que permite que a mente faça aquilo que ela precisa fazer. E ali ele continua dizendo, Pranasya Pranaha, é o prana do prana, ou seja, este prana não existe sem esta consciência. Esta energia que sustenta o corpo, este alento vital que sustenta toda a vida, ainda assim é sustentada por algo mais sutil, que é o Atma, que é a consciência, que é Brahman. E depois ele continua dizendo, Chakshuhu Chakshurati Mucha Diraha, ou seja, é o olho do olho. O olho pode estar perfeito, assim como o canal auditivo que eu acabei de dizer, mas se não houver uma consciência sustentando a visão, não há como os olhos funcionarem. A consciência é aquilo que permite que os olhos enxerguem. E ali ele continua dizendo, conhecendo e abandonando estas noções de limitação, este pensamento de que eu sou a mente, este pensamento de que eu sou os sentidos, este pensamento de que eu sou o corpo, dando as costas para este mundo, os sábios tornam-se imortais. E aqui é super interessante essa finalização do mantra, porque eu acabei de falar sobre Patanjali, dizendo que yoga é esta capacidade de dissolver as identificações com os objetos com os quais a gente se relaciona. E disse que isso não significa deixar de se relacionar com o mundo, mas isso significa o quê? Não impor a esses objetos ou não responsabilizar esses objetos com os quais eu me relaciono pela essa felicidade que eu tanto busco todos os dias na minha vida. Então, a gente volta também a um outro tema e a uma outra definição da palavra yoga que eu usei no vídeo anterior.
Yoga Karma Sukhaushalam. Yoga é a habilidade na ação. Yoga é esta capacidade que eu desenvolvo em agir sem me preocupar com o resultado, no sentido de que eu entendo que o resultado daquilo que eu faço não define a pessoa que eu sou, e tampouco o resultado daquilo que eu faço é responsável por esta felicidade que eu tanto busco todos os dias na minha vida. Então, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Eu cumpro com as minhas responsabilidades, com as minhas tarefas, com os meus papéis, da melhor forma que eu posso. Eu faço o meu melhor. E o que virá de resultado, a partir dali, não é uma preocupação minha, no sentido de que aquilo não vai me definir, aquilo não vai me qualificar, e aquilo certamente não vai me tornar a pessoa feliz que eu tanto desejo ser. Portanto, eu compreendo que a felicidade não é fruto de uma ação, não é fruto de um resultado relativo a alguma coisa que eu possa fazer. Então, neste sentido, eu posso dar as costas para o mundo, como a Upanishad está dizendo aqui, porque os resultados não me interessam, pois eles não me definem. Mas isso não significa que eu vá agir de forma indiferente, displicente, descuidada. O yoga, acima de tudo, e lá no Shantipata, que a gente viu no primeiro vídeo, fala sobre os valores do yoga. Então, uma vida de yoga é uma vida que está margeada ali por valores. Eu não vou ultrapassar essas margens, eu não vou agir de qualquer forma, simplesmente porque eu quero, porque existe ali um resultado que parece ser muito interessante e que parece que vai me fazer definitivamente feliz. Não é isso. Eu ajo da melhor forma possível. Eu cumpro com o meu dharma. Eu faço aquilo que precisa ser feito. E desta forma, esse mantra se conclui dizendo: e assim estes sábios tornam-se imortais. Tornam-se aqui é um sentido figurado, digamos, é uma licença poética, porque você não vai se tornar imortal. Você é imortal. A questão é que você ainda não compreende isto, porque você ainda está extremamente identificado com o seu corpo, com a sua mente, com os seus papéis, com os objetos com os quais você se relaciona. Mas não há nada que possa fazer você se tornar imortal. Mas você precisa reconhecer a sua natureza imortal, como o mantra estava dizendo. Quando a mente não está presente, você continua existindo. Quando os sentidos não estão presentes, você continua existindo. Ou seja, mesmo que este corpo e mente desapareçam em algum momento, e em algum momento este corpo e mente desaparecerão porque o corpo e mente morrem, aquilo que você é não morre junto. Porque a gente pode pensar até de forma bastante prática. Pense no seguinte: esse seu corpo, ele é composto por elementos químicos, carbono, magnésio, entre outros tantos, digamos. E em algum momento, esse corpo vai se decompor. Quando você morrer, ou ele vai virar cinzas, ou ele será enterrado em algum lugar e ele vai ganhar uma outra forma. Ele vai ganhar outras formas ou vai ganhar outros nomes. Mas não deixa de existir. O corpo deixa de existir, mas aquilo que sustenta o corpo, aquilo que compõe o corpo, digamos assim, que são esses elementos, eles não vão se decompor, eles continuarão existindo.
E mais sutil do que esses elementos, e sustentando todos esses elementos, está esta consciência que nunca desaparece. Então, nós poderíamos até mesmo usar a mesma analogia da lâmpada e da energia, como nós acabamos de usar da lâmpada e da eletricidade. Em algum momento, as lâmpadas queimam. As lâmpadas não têm vida eterna. Mas a eletricidade não deixa de existir, porque as lâmpadas deixaram de existir. As ondas no oceano, elas nascem em algum lugar e quebram na areia da praia. Mas a água, que é a essência de todas essas ondas, esta água nunca deixa de existir. Então o meu foco deve estar aí, não mais nos nomes e nas formas, como a minha mente se relaciona o tempo todo. A minha mente se relaciona o tempo todo com nomes e formas, e é assim que ela funciona. Mas a Upanishad está te convidando, a partir de agora, a tentar compreender aquilo que existe para além desses nomes e formas. E a gente vai ver que isto que existe para além dos nomes e formas não pode ser estabelecido num conceito, não pode ser colocado em palavras, mas, ainda assim, pode ser conhecido. E este conhecimento acerca do eu, acerca do livre de limitação, acerca desta consciência, é o objetivo das Upanishads, é o objetivo deste estudo. Então, aqui a gente está dando o pontapé inicial nesses 2 primeiros mantras que já apontam para este objetivo. Quem é esta consciência? A gente não está perdendo tempo com outras questões. A questão fundamental é esta: quem é este que tudo sustenta? E este que tudo sustenta sou eu. Portanto, quem sou eu, essencialmente? Hari Om.